Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Jesus Cristo, Pai amado, Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos, Senhor Jesus, conforme a dona Lucinha fez, Senhor Jesus Cristo, pedimos, Pai, que o Senhor olhe, Pai, pelo Dom Mário, Senhor, pela saúde dele, restabeleça, Pai, restabeleça a saúde dele, Pai, que caia por terra toda enfermidade, Pai. Olhe por todos nós, Pai, coloque sobre o seu manto sagrado, Pai, abençoe, Senhor, traga discernimento para cada um de nós, Senhor. O Espírito Santo, Pai, possa trazer, Pai, luz, Pai, nos guiar, Pai, nos orientar, Pai, que nós possamos a todo momento, Pai, estarmos inclinados a Ti, Pai, e seguindo, Pai, seguindo o seu caminho, Senhor, em todo momento, Pai. Nos oriente, Pai, esteja conosco essa manhã, Senhor. E cuide, Pai, cuide de cada um de nós, Pai. Derrame, Pai, derrame a cura sobre a vida do seu Mário, Senhor. Traga, Pai, discernimento e luz para a vida dele, Senhor Jesus. Que nenhum mal se aproxime da casa dele, Pai, que nenhum mal se aproxime da família dele, Pai. E, Pai, que as pessoas que estão à volta dele, Pai, estejam eliminadas por Ti, Senhor, para cuidar dele, Senhor. E que ele possa procurar, Pai, um médico, Senhor, que ele possa procurar, Pai, o tratamento necessário, Senhor, conforme a sua vontade, Pai, para que ele se recupere o mais rápido possível, Senhor. Amém. Amém. Amém, amém. Hoje nós estamos aqui, Marcos 14:53. A senhora quer ler, dona Lucinha, esse primeiro trecho Posso aqui? ler? Amém, né? amém. Posso ler até onde o restante do capítulo Fábio? Todo? Lê até o 55, dona Lucinha. E aí eu leio a última parte. A gente divide aí a senhora. São 3 versículos, que eu vou ler, 53 ao 55, não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. É que eles são longos, né? Esses versículos, é isso? Jesus perante o Sinédrio. Aqui Não, o título. é 53 até o... Até É melhor a 60. senhora ler tudo, porque eu não estou enxergando os números. Então, pronto, eu vou ler até o 65. Aí você lê o restante, que é a negação de. Isso. Amém. Vamos começar. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Pronto, Fábio. Li até o 65. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que aquentava, fixou e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo, tomou a dizer aos circunstantes: Este é um deles.
Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que estavam ali disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe disse: antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E caindo em si, desabou a chorar. Desatou a chorar. Eita Deus, né? Já vimos isso em Mateus, estamos vendo aqui de novo, e Jesus está querendo que a gente realmente relembre este período de sofrimento dele, da paixão dele, de, de humilhação, né? Porque, gente, eu não sei, mas eu não consigo imaginar o tamanho de amor de Jesus por nós, não. Eu não consigo. Eu acho que não cabe na nossa limitação humana. Que amor é esse? Que amor é esse? Ó, o James. Bom dia, James. No escuro. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, dona Lucinha. A, Bom a dia. gente está dirigindo aqui, a gente está saindo da igreja agora. Eita, tá bom. E, Abençoado seja Amém. o retorno de vocês aí, a caminhada de vocês aí, voltando da igreja, do melhor lugar que podia estar, e, aos pés do Senhor. Glória a Deus. Então, é isso que eu estava falando, gente. Vocês conseguem entender? Porque eu não consigo entender que amor tão grande é esse. Que amor, porque a gente, na nossa limitação humana, a gente ama, sim, ama o próximo, como um mandamento, ama o teu próximo, como a ti mesmo e tudo, que, por sinal, é preciso que a gente se ame mesmo, que a gente tenha consciência da nossa filiação, da paternidade de Deus sobre a nossa vida, de quão importante nós somos, de quanto amor Deus derramou por cada um de nós, né, dando seu filho. Mas mesmo assim, a gente, na nossa pequenez humana, no nosso modus operandi, digamos assim, humano, a gente ama e tudo, mas aqui a gente está dando as nossas agulhadas, né, nossas alfinetadas em alguém. E Jesus, e Jesus, Jesus, sabe, é um amor que a gente não consegue compreender. Que a gente diz assim, sabe o que é que a gente poderia fazer? Às vezes eu penso assim, tenho aquele ímpeto de fazer alguma coisa, aí eu penso, no meu lugar, o que é que faria Jesus? Será que Jesus agiria dessa forma? Então, o modus operandi da gente tem sempre que ser embasado no será que Jesus faria desse jeito? Será? Jesus suportou isso, ele foi como ovelha muda ao matadouro, como já profetizou, já vaticinou Isaías lá, 700 anos. Foi como ovelha muda ao matadouro sem abrir a boca. E nós? Qualquer coisinha a gente tá. Alguns, né? Eu não sei, eu estou falando, eu falo por mim nessa hora. E assim, a gente vai sendo trabalhado dia após dia para poder a gente chegar à estatura de Cristo. Porque lá em 2 Coríntios, acho que é 2 Coríntios 16, diz que nós temos a mente de Cristo. Aí imagine a nossa responsabilidade, né, para ter a mente de Cristo e agirmos como cristãos, né? Sem negar Jesus, como Pedro negou, e Pedro estava ali o tempo todo, só que Pedro ainda estava sem o Espírito Santo, ainda não tinha sido soprado sobre ele. Isso vem a nos dizer que é preciso o Espírito Santo estar conosco para que haja transformação. Porque Pedro estava vendo ali os milagres de Jesus o tempo todo, ele estava ouvindo os ensinamentos de Jesus o tempo todo, ele viu a transfiguração de Jesus, gente. Ele estava lá no Monte da Transfiguração e negou a Jesus. Mas ele não tinha o Espírito Santo. Agora vejamos nós a responsabilidade que nós temos, porque hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para dizer, vai por ali, que ali, aquele caminho ali está torto, não segue aquele caminho, vai por esse, que esse é o caminho que leva à eternidade. E se a gente teima, a gente não está negando Jesus também, de novo, que nem Pedro? Né? Então, o que que acontece? Os milagres, eles não transformam. Os milagres que acontecem nas nossas vidas
como aconteceu ali para Pedro, Pedro era testemunho ocular de vários milagres, da transfiguração, que foi, acho que, o maior milagre que Pedro viu ali, na forma terrena dele. Então, assim, e nós, mas Pedro não tinha o Espírito Santo. Então, os milagres não transformaram Pedro, até ele receber o Espírito Santo e começar a pregar de forma, começar a igreja, né, do Senhor. Até receber, enquanto isso, só os milagres de Jesus não serviram para ele ter a fortaleza que ele teve depois de receber o Espírito Santo. E aí eu quero dizer que a nossa responsabilidade é grande, que quanto mais nos é dado, mais é cobrado. Quanto mais nós aprendemos e pelejamos aqui, nos debruçamos sobre a palavra e aprendemos, mais nos é cobrado. Mais Jesus pede de nós. Ele não nos está dando isso aqui só para nós, não. Ele está dando a palavra para nós e para nós compartilharmos, né? Ensinar um pouco daquilo que a gente aprende, ou muito mesmo, ou muito. Sendo assim, deixando de ser modesta nessa hora, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que eu busco. Isso é a palavra que diz, não sou eu. Então, quanto mais Jesus se manifesta em nossa vida, mais nós devemos manifestá-lo aos outros. E nós somos a Bíblia ambulante. Nós somos a Bíblia que o mundo vê. Então, nós não. Letras, sim, escola, sim, mas o nosso testemunho é o que fala mais alto. Então, no teu lugar, no meu lugar, sim, o que faria Jesus? Será que Jesus agiria assim? Então, é a negação de Pedro que não reverbere na nossa vida, né? É isso. Sofre muito aqui também bom, inteira, né? Essa palavra aqui, esse trecho é a humildade de Jesus, né? Porque Jesus, em momento algum, ele se irou, né, nesse momento, né? Porque as pessoas ali judiavam dele, batiam nele, faziam de tudo com ele, mas ele continuou, né, calado, continuou quieto, continuou manso, né? Mostrando realmente quem era Jesus, né? Porque não existe homem, né, que não teria uma reação, né, contrária a tudo que eles estavam fazendo ali, né? Primeiro pela injustiça, né? Porque Jesus era inocente, né? Então um homem inocente sendo tratado dessa forma, né? E mesmo que o homem fosse culpado, né? Recebendo, né? Sendo bofeteado, cuspido, não tem homem que não reagiria a essas ofensas ou, né, esses ataques, né? Mas Jesus veio para mostrar para as pessoas justamente que estavam ali, né? Qual era o propósito dele, né? Quem ele era, né? Ele não era qualquer um, né? Ele realmente ele suportou, né, todas as provações ali, né, que ele teve ali, que passou justamente para servir como testemunho também de que ali era Deus, né? Não era qualquer um que estava passando por ali, né? E realmente passar por aquela provação era somente algo divino, realmente, né? E as injustiças. E o que me mostra ali que olha a maldade, né, dos homens, porque você tinha uma maldade, né, dos fariseus, do julgamento dos fariseus de querer condenar Jesus, mas aqui mostra também que até os guardas depois, né, se inclinaram a essa maldade e esbofetearam Jesus, né, bateram, então acabou, talvez pelo efeito manada, né, que a gente fala, né, então já que tá batendo, então vamos bater também, né, então acaba seguindo todo mundo, né, nessa maldade aqui, né. E aqui é a negação de Pedro também, né? Imagina, Pedro era um dos homens mais destemidos ali do grupo, né? Ele sempre estava à frente, né? Foi ele que andou sobre as águas, né? Com Jesus, né? Foi ele que tirou a espada, né? Foi ele que tomou a frente de tantas outras situações, né? E aqui no finalzinho, né, Jesus mesmo falou para ele, ó, você, né, antes vai me negar 3 vezes e antes que o galo cante, né? E ele descreve daquilo e imagina, né, Deus trouxe ele numa situação como essa, né? Jesus trouxe ele caiu numa situação como essa onde negou, né, Jesus 3 vezes ali. E bom, aqui dá para fazer muitas reflexões sobre essa questão de Pedro negar, né?
tanto a questão de a gente caminhar em humildade o tempo todo, né? Porque às vezes a gente pode dizer palavras que aquilo que a gente não consegue cumprir, né? Então a gente ter humildade nas coisas que a gente diz, né? Em relação principalmente a questão da espiritualidade ali com Cristo, nossas orações, mantendo a humildade o tempo todo. Agora, a grande situação que Pedro cai ali é ali no final, né? Que ele imagina que tudo acabou, né? Então, ele viu ali Jesus sendo crucificado, ele negou Cristo por 3 vezes. Então, o que agora teria de tudo isso, né? Em Atos a gente vê depois a revelação, né? E Pedro se aproximando novamente, recebendo o Espírito Santo e se tornando o homem que se tornou depois, né? Mas nesse momento aqui, ele deve ser um momento de muito sofrimento para Pedro também, né? Ele viu ali Jesus sendo crucificado, ele negando, né, o melhor amigo dele, né? Tendo passado por tudo aquilo, de um momento de muito sofrimento para todos eles ali, né? Não só para Pedro, mas como todos os outros, discípulos, todas as pessoas ali que estavam seguindo Jesus naquela época ali, né? Naquele momento, sem saber o que ia acontecer depois, né? Mesmo Jesus tendo falado as coisas, ó, eu vou encontrar vocês, né? Vou voltar, né? Mas aí a gente lembra lá de Tomé, né? Eu preciso ver para crer, né? Preciso ver para crer, né? Ontem a gente não estava, eu não estava aqui também. Não sei, James, você quer comentar alguma coisa? Ruth? Não vou voltar, a gente pode voltar um pouquinho nos trechos de ontem e comentar algo. Eu estava É, refletindo sobre, você comentou também, é, sabe, uma vez eu ouvi, eu acho que foi o Rodrigo Silva, ele estava explicando, né, assim, agir como Jesus agiu, a gente deve buscar isso, sabe? Porque realmente é o que ele nos ensina, é o que ele nos inspira, é o que ele nos, né, nos incita a fazer, assim. É o que a gente deve buscar mesmo. Eu acho que. E a gente vem sendo transformado, assim como Pedro foi transformado também, sabe? Eu entendo que Pedro, desde o dia que Jesus o chamou, ele começou a ser transformado. E até a negativa dele de Jesus contribuiu muito para a transformação de Pedro, do coração de Pedro, né? Depois. E até me fez lembrar que tudo, nada sai do controle, sabe? Tudo conspira para a vontade, para vontade de Deus, para os planos dele, sabe? Mas o que eu queria comentar é que reagir como Jesus reagiu, aí só sendo Deus mesmo. Porque agir é como a dona Lucinha até comentou aí. A gente reflete, sabe? O que será que Jesus faria nessa situação? Olha, talvez seja até impossível da gente saber. Mas eu acredito que pelo menos uma direção ali mais assertiva a gente vai ter se a gente fizer isso, né? E tem exemplos e através da Bíblia a gente vê exemplos do que ele fez e a gente poderia fazer igual. Agora, o reagir, aí é só sendo Deus mesmo, sabe? Até o não reagir é a reação de Jesus. Quando ele apanhava, era humilhado e insultado, ele não reagiu como o Fábio citou, né? Ele não reagiu. A reação dele foi não fazer nada. E o quão difícil é para nós não reagir. Talvez não reagir, acho que para mim, assim, não reagir é mais difícil do que
agir naturalmente e pensando sobre o que Jesus faria, sabe? Ou refletir, assim. São dois pontos, né? Primeiro, a gente ter a consciência de falar o que será que Jesus faria, né? E aí a palavra estando viva, talvez isso seja até um pouco mais natural, mas o reagir quando algo me confronta, me ataca, me contradiz, ou sabe aquela situação que nos tira do prumo? Essa sim, né? Essa sim é muito difícil. Eu penso que só sendo Deus mesmo para passar por tudo que ele passou, para fazer tudo que ele fez, né? E, e nós somos gratos, assim, a gente tem que ser grato porque nós temos essa referência, né? Nós temos esse modelo. Os apóstolos tiveram o privilégio, né, de andar com Jesus ali, aprender com ele, de ver os milagres que ele fez ao vivo e a cores ali. Mas nós temos o privilégio da Bíblia na mão, da Bíblia, das Escrituras, e de poder ver isso também, né? Só depende de nós acreditarmos, só depende da nossa fé. Como antes também, mesmo naquela época, cabia à fé de cada um enxergar as coisas que Jesus fez. Porque aqueles homens que batiam em Jesus, que humilharam Jesus, eles não acreditavam. E foi por isso que eles fizeram o que fizeram, porque eles não eram capazes de acreditar. Eles ignoravam as evidências, eles ignoraram Jesus, ignoraram tudo. E até hoje, nós temos essa prerrogativa de acreditarmos ou de ignorarmos, né? Felizmente, e eu sou grato a Deus por ter oportunidade de poder acreditar, sabe? E de pelo menos estar no caminho, porque sempre existiu, mas eu nem sempre enxerguei. Esteve sempre aqui, mas eu não enxerguei por muito tempo. E acho que isso acontece com muita gente, sabe? Com a grande maioria das pessoas. Então, a, eu- Deus está em toda parte, em todo lugar, o tempo todo, conosco, dentro de nós. Mas a gente muitas vezes não enxerga. Ou porque não quer, ou porque não acredita, ou porque está tão tomado pelas loucuras do mundo, né? E quando a gente fala do mundo assim, sabe que às vezes eu penso nessa questão de falar as coisas do mundo de uma maneira pejorativa, afasta as pessoas que não são cristãs, sabe? Porque é como se a gente estivesse é, discriminando elas, assim. Eu acho que isso não atrai, gera talvez até uma sensação de soberba. Mas quando eu falo assim, se eu não usar essa palavra do mundo, mas as coisas do dia a dia, as coisas que não são do espírito e que são da carne, e não a carne de maneira tão pejorativa como a gente ouve muito na igreja, mas da carne mesmo, sabe? Porque nós humanos, nós somos carne também, nós somos carne, nós somos espírito e nós somos alma. E não tem como a gente não dar atenção para tudo isso, porque Deus nos fez assim. E ele quer que nós cuidemos da carne, inclusive. Então, nós não podemos viver só para o espírito, ou só para a carne, ou só na alma, sabe? Tudo que Deus nos deu tem um propósito. Então, eu acho que quando a gente começa a buscar sabedoria, buscar
sabe? E a Bíblia é o livro que nos traz esse entendimento, sabe? O Espírito Santo nos traz o entendimento, né? Mas através da Bíblia, que é a palavra viva, a palavra de Deus, quando a gente começa a buscar, abre o caminho para que a gente comece a ter esse entendimento, inclusive de enxergar e de aprender outras línguas que Deus fala conosco. Porque Deus fala conosco através da Bíblia, fala através de outros irmãos, fala através do nosso coração quando nós sentimos, fala através das nossas orações, fala através de pessoas que a gente nem conhece, fala através da natureza. Então, a gente começa a aprender a se comunicar, a falar com Deus e a ouvir de Deus, inclusive, né? E a aprender dele. E ele nos diz que a gente tem que cuidar da carne, tem que cuidar da alma, cuidar do espírito, cuidar de nós mesmos, porque a nossa vida, inclusive, é um presente que Deus nos deu, né? Mas Deus precisa estar acima de todas as coisas. O espírito. E se a gente busca primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, é, desculpa, eu acabei perdendo aqui a linha de raciocínio, mas a gente vai a gente vai passando a enxergar e isso vai nos transformando, né? E aí eu estava falando que essa questão da carne, né? Assim, muitas vezes pelas coisas que acontecem conosco no dia a dia, os desafios do dia a dia, sabe? O trabalho, os desafios da família, da nossa saúde e de todas as coisas que acontecem conosco, na nossa carne, inclusive, elas muitas vezes atuam como distrações na nossa vida e que nos impedem de enxergar e de se comunicar, até mesmo de ter um tempo com Deus, onde a gente vai ouvi-lo e vai construir um relacionamento e estar na presença de Deus, sabe? Depois que a gente começou a estudar, e inclusive através desse devocional, né, que me edifica muito, glória a Deus, e sempre penso, né, que Jesus, se a gente parar para observar, o tempo todo ele saía para orar sozinho. Ele estava com o Pai o tempo todo. O tempo todo ali, ele ia para o monte, ele ficava lá conversando com o Pai, né? E, e eu acho que isso é um desafio para a maioria das pessoas, sabe? Inclusive para mim. Embora eu ore algumas vezes no dia, né? Mas esse momento de comunhão ali, Jesus passava horas, horas conversando com Deus. Por que será que a gente não consegue fazer isso, né? Nós vimos ontem que Pedro, Tiago e João estavam no Getsêmani com Jesus e eles não conseguiam ficar acordados. Jesus ali orando e eles sequer conseguiam ficar acordados. Isso me mostra também a natureza humana, sabe? Nós somos, infelizmente, um dia a gente talvez descubra tudo isso, sabe? Mas nós temos nossas limitações e Deus sabe de todas elas. E é maravilhoso porque Ele nos fortalece quando a gente precisa e Ele nos perdoa quando a gente quando a gente não resiste. Quando a gente chega no nosso limite, Ele age. Se fizer parte do propósito dele, se fizer parte daquilo que a gente quer, enfim. O que importa é que, independente do que aconteça,
nada sai dos planos de Deus, sabe? E tudo tem um propósito. Eu acho que o nosso coração precisa estar conectado e alinhado. Essa busca ela tem que acontecer, essa fome. A gente tem que estar sempre com fome. E continuar a jornada, que não é feita num dia, né? A jornada é a vida. Enfim, talvez eu até tenha falado demais, né? Mas é isso. Deixar pessoal, vocês falarem aí. Nunca é demais quando o Espírito Santo usa a pessoa, porque a voz do Espírito Santo, quando chega aos nossos ouvidos, ela é agradável, ela é aprazível, ela nos ensina, nos capacita. E tudo que você falou aí, James, com muita propriedade, sabe? É muito edificante, é crescimento, é para nós todos, é alegria, sabe? Chega a dar um regozijo da gente ouvir o ensinamento do Espírito através de cada um de vocês. Então, assim, com relação a Pedro, essa negação lá em Lucas, a gente vê assim, James, você falou, acha que ele começou a ser transformado desde que Jesus chamou ali, né? Que ele seguiu, né? Os apóstolos seguiram. Mas olha o que ele diz aqui, lá em Lucas, diz assim: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo, mas eu roguei por ti, isso era Jesus dizendo para Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, ou seja, Pedro, quando tu te converteu, ou seja, Pedro já tinha visto a transfiguração, já tinha visto vários milagres, várias coisas, mas aí ele continua. É porque em Lucas é um pouquinho diferente lá de Mateus e João e Marcos sobre a negação. Aí ele continua e diz: e ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará o galo antes que 3 vezes tu me negues. Então, assim, até aí não havia conversão. Havia só, sei lá, ele estava assim, vendo tudo aquilo, mas ainda o coração dele ainda não tinha sido tocado pelo real Espírito Santo de Deus. Ele estava vendo Jesus ali como um homem, como humano. Já tinha visto a transfiguração, que Jesus se transfigurou ali, e Deus falou: esse é meu filho amado, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pombo, mas Pedro ainda não estava convicto. Isso é para a gente não confiar na própria carne, na própria, na própria consistência da gente como ser humano, mas sempre pelo agir do Espírito Santo, sempre buscando dia após dia não negar Jesus, como Pedro fez depois de andar com ele mais de 3 anos e vendo tudo que viu. E Jesus diz aqui: quando tu te converter, aí sim, tu vai testemunhar aos irmãos. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, ele mandou que as mulheres vá e diz aos discípulos e a Pedro, né? Ou seja, aquele que me negou 3 vezes, tu diz para ele que eu estou ressurreto, que eu ressuscitei, que eu estou vivo, que eu estou aqui falando com vocês. Então, para que ele acredite e não venha me negar de novo. E aí foi quando houve o Pentecostes e Pedro realmente se arregimentou, foi quando ele realmente, né, se encorajou a ponto de morrer pelo Evangelho. E quase todos, né, quase todos, quantos mártires do cristianismo nós tivemos, afora os apóstolos, né, aquele povo que era jogado na cova dos leões, lá no Coliseu mesmo, lá em Roma, eram queimados vivos, cristãos que eram queimados vivos serviam como para iluminar Roma, né? No devaneio, na loucura do imperador romano lá, queimava os cristãos e colocava lá nos postos para poder iluminar a cidade de Roma. Então, quantos mártires do cristianismo nós tivemos para poder chegar até aqui? E hoje nós temos a Bíblia totalmente inspirada pelo Espírito Santo, né? Totalmente inspirada, porque se assim não fosse, como é que a gente ia ter de Gênesis ao Apocalipse, né? Sem que não fosse pelo Espírito Santo, né? Escrita por homens, mas iluminados
totalmente iluminados pelo Espírito Santo, porque não há desconexão, não há nada aqui que se contradiga. A gente vai, quando Jesus diz aqui no verso 62, desse capítulo que nós acabamos de ler, no verso 62, Jesus diz: Eu o sou, quando o imperador pergunta, quando Caifás pergunta, quem és tu? Tu és o Cristo, Filho de Deus? Aí Jesus diz, eu o sou. Aí a gente vai lá para Êxodo, no comecinho da história. Aí quando Deus manda Moisés libertar o povo lá do Egito, olha a palavra que diz. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel, ele lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? O que que eu vou dizer, Senhor? Aí disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Está lá no Êxodo, isso aí. Aí vem aqui para Jesus, e quando a gente chegar em João, eu não li agora não, é porque eu tenho aqui na mente. Quando a gente chegar no Evangelho de João, no capítulo 18 de João, quando a guarda romana chega para prender Jesus, quem é Jesus? Mesmo diante da traição, ele diz, sou eu. Quando ele diz, sou eu, a guarda cai por terra. Ou seja, ali era a voz do Altíssimo, dizendo ali através da pessoa transfigurada, da pessoa desfigurada, não transfigurada, mas desfigurada pelo sofrimento de Jesus, mas era a própria voz de Deus ali falando, eu sou. Os guardas caíram por terra. A gente vai ver isso lá no Evangelho de João. Então, o Espírito Santo é tremendo, de Gênesis ao Apocalipse, então assim, e hoje ele habita em cada um de nós, para o pouquinho que a gente sabe compartilhar e viver, sobretudo viver, porque o nosso próprio testemunho é quem fala por nós. É isso. Nossa, tá sendo. Acho que há 2 dias atrás o James trouxe alguma coisa aí, hoje ele trouxe de novo. E tá sendo bastante desafiador para mim. Tem um aspecto que você trouxe que foi muito forte. É, nos últimos 2, 3 dias, mais ou menos, acho que foram uns 3, 4 dias, eu comecei a estudar um assunto lá na computação, acho que eu até comentei, né, ontem sobre isso. E é uma coisa que é engraçado, porque pode ser computação, pode ser qualquer outra coisa, né, qualquer outro assunto que a pessoa comece a estudar ou fazer, mas a gente entra naquele estado de flow, né, aquele estado de hipnose que a gente nem vê o tempo passar, né, algo que a gente gosta tanto de fazer que a gente começa a fazer e nem vê o tempo passar. E os últimos 2, 3 dias eu tenho percebido isso, que assim, cada vez mais que eu estudo, cada vez mais eu quero saber, cada vez mais quero estudar. E o cérebro entra num processo de fica com uma velocidade alta, né? Fica numa rotação alta. E aí, às vezes, eu fico parado, né? E falo, ó, preciso, né, fazer uma oração, né? E aí, até mesmo se eu ali fazendo oração, o seu cérebro parece que fica ali pensando, continua querendo pensar aquele negócio, você tá. Fala, nossa, parece que você está sendo consumido por algo que você está ali, né, estudando, né? Parece que. E aí, a gente trazendo um pouco para esse paralelo que você falou, né? É como se algo do mundo tivesse me consumindo, né? E não deixando eu estar ali presente, né? Para Deus ali, né? De forma plena, né? E agora, eu estava, né, pensando aqui, né? Como é que Deus se sente, né, numa situação como essa, né? Será que isso é algo que entristece a Deus, né? Me ver nessa situação? Como é que eu poderia, né, qual seria a melhor forma de alguém lidar numa situação como essa, né? De a gente poder realmente estar. É claro, você falou, Ah, né? A gente precisa cuidar das coisas do mundo, das coisas da carne. A gente, né? Deus nos fez também alma, também nos fez carne, né? Como nos fez espírito, né? E nós precisamos cuidar de todas as partes, como o próprio trabalhar, né? O próprio estudar. Ele quer ver o nosso desenvolvimento também, né? Imagino que sim, né? E, e ao mesmo tempo quando a gente entra nesse estado de flow, né, que eu estava comentando agora que a gente, né, tá tão empolgado ali com alguma coisa, e aí você para orar, mas sua mente continua falando, não, para, né? Como é que você desliga isso, né? Como é que você consegue fazer isso, né? E se isso chega ao ponto de até entristecer Deus realmente, né? Então a necessidade eu acho que eu estou passando por isso nesse momento, né? E assim, eu acho que não foi à toa que você veio trazer isso já acho, nas 2 últimas vezes, né?
mas é conseguir. Eu acho que isso é uma dificuldade, inclusive, que eu tive na minha vida inteira, né? Que até me levou ao meu exagero, né? Nas coisas que eu fiz ao longo da minha vida e me levou até o ponto de ficar doente, né? Ao ponto de você falar, não, eu quero mais, eu quero mais, quero mais, você não conseguir se desligar e falar, não, para, né? Espera um pouquinho, vamos cuidar de outras coisas também, depois a gente volta aqui. Isso é um desafio para a gente, né? E imagina a gente, o mundo de que nós vivemos hoje em dia, onde cada vez mais a gente quer conhecimento, quer, né, tem a ganância, tem a cobiça, tem todas as coisas envolvidas, né? Questão da sobrevivência também, né? Que, olha, eu preciso estar no mercado, porque senão eu não sobrevivo, né? Então eu preciso ser o melhor, preciso ser o melhor. E essa ansiedade vai tomando conta da gente, né? E a gente cada vez mais vai deixando Deus de lado, né? Porque não tenho tempo, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para, né, para isso, para aquilo, né? E cada vez menos, mais, né? Deus vai ficando menos na nossa vida, menos presente, né? Menos atenção para Ele. E mais o mundo vai consumindo a gente, né? Mais esses prazeres, né, vão consumindo a gente, né? Isso realmente é um, é um dilema aí, né? Algo, é como se fosse a tentação mesmo, né? Tomando conta da gente, né? Bom, meus amados, estava ouvindo vocês aí, e a dona Lucinha, o James, foi muito bem, foram felizes nas colocações que fizeram, e eu não posso deixar de falar, quando a dona Lucinha mencionou que era impossível nós calcular, imaginar o quanto Deus amou, o quanto Deus nos amou, passar por tudo que ele passou, inocente, sendo cuspido, sendo maltratado, colocar uma coroa de espinhos sobre ele, e ele suportou em silêncio todas essas dores por amor de nós. Que amor é esse? Não tem como calcular esse amor pelos seres humanos que ele criou. Então fica aqui aquela pergunta: você quer amar a Deus? Você quer retribuir o amor que Deus tem por você, por mim, por nós? Você quer demonstrar a Deus o amor que ele manifestou na cruz? Ame o teu próximo. Ame. Ame o outro, sem restrição. Porque cada vez que você demonstra o teu amor ao próximo, Deus se agrada de você. Deus olha para você com carinho. Olha, aquele meu filho, ele está fazendo a minha vontade. Ele está, de alguma forma, pagando o preço que eu paguei por ele. Porque muitas vezes, amados, amar uma pessoa que nos machuca, que nos contraria, é muito difícil. Mas é aquilo que Jesus mesmo falou, deu a vida por todos, por todos, por todos, sem exceção, sem, sem exceção. Então, eu fiquei pensando aí, vocês falando, eu estava olhando, meu Deus do céu. E às vezes a gente machuca as pessoas por causa de besteiras, por causa de coisas mínimas, porque a gente não consegue ver o que Deus fez por nós. A gente se esquece, a gente sai do espírito e a gente age por conta própria. Mas quando vem uma palavra dessa, quando vem essa palavra em direção a gente,
a gente tem que rever onde nós estamos errando, onde nós erramos, e nos consertar com Deus, pedir perdão para Ele. Senhor, me perdoa, eu errei aqui, errei ali, mas eu quero acertar, Pai, eu quero acertar. Me ajuda para a gente continuar, né? A gente continuar. A gente continuar. E a gente só vai continuar, amados, através do conhecimento, através da oração. É aqui, ó, todo dia, lendo a palavra dele, meditando, analisando e vendo que Deus é tudo para nós. Ele falou, olha, amado, ele falou, ele não quer que nenhuma alma sequer se perca. Por que que ele não quer que nenhuma alma sequer se perca? Mas que todos venham ao conhecimento, ao arrependimento. Ele não quer que a alma se perca, então ele ama todos igualmente. A gente sabe, e está ali escrito aqui, que tem festa no céu quando o pecador se arrepende. É a único momento que é declarado na Bíblia que tem festa, que os anjos fazem festa, é quando o pecador se arrepende. Para haver festa, amados. Para haver festa. Aqui na Terra só tem festa quando há comemorações que agradam ao ser humano, que agradam a carne. Mas no céu, a festa quando o pecador se arrepende. Olha que diferença. Então, meus queridos, vamos continuar nessa pegada. Vamos continuar nessa pegada. E Deus está se agradando de nós. Eu já estou melhor, viu, dona Lucinha? Já levantei. Já sentei aqui na cozinha aqui. Glória a Deus, Fernando. Só não abri a imagem aqui, mas Não, Deus, seja eu curado. estou aqui. Estou aqui ouvindo vocês, cada palavra. Está me enchendo meu coração, está me alegrando. Está me alegrando. Só de ouvir. Apareceu. Está me alegrando. Glória a Deus. E eu amo vocês cada vez mais. Amém. A gente E ama eu quero muito. amar as pessoas que me maltratam, que não fazem os meus desejos, mas eu preciso amá-las, eu preciso compreender elas também. Porque nosso Senhor Jesus Cristo falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas. E nós temos que fazer isso. Temos que passar por cima das diferenças, daquilo que nos desagradou. Deus vai nos ressarcir, viu? Deus vai. Deus vai. Benção, Mário, amém. De alguma forma, Ele vai ver aquele esforço que você fez para tolerar aquela pessoa que te magoou, que te feriu, que você não vai com a fisionomia dela, com as ações dela. Deus está vendo que você está se esforçando para poder cumprir o mandamento dele. E ele, de alguma forma, vai nos ressarcir por isso. Amém. Vamos suportar as advergências, as dificuldades, que no fim vai dar tudo certo. Amém. Amém. Amém? Amém. Eu recebo, Deus seu abençoe vocês. recebo a sua sábia palavra através do Espírito Santo lhe usando. Amém. Amém. Glória a Eu vou Deus. ficar bem. Eu vou ficar bem. Vai ficar, é bom. Então, Em nome de Jesus, viu? Deus Amém. abençoe cada um de vocês, viu? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você, meu filho. Deus abençoe você, Fábio. Deus abençoe a Lucinha. Deus abençoe a Amém. Ruth, Recebo. a Marineide, Tamires, o Lucas,
todos aqueles que estão aqui unidos conosco, dia sim, dia não. Deus abençoe vocês. Amém, Senhor. Gente, me permitem fazer só um último comentário daqui. Eu tinha perdido lá sobre Pedro aqui. É bem rápido. A gente estava falando sobre Pedro, né, que negou Jesus. E aí eu estava construindo um raciocínio. Deus tem um propósito para nós, assim como um propósito para Pedro também. Eu acredito, né, imagino, posso nem estar certo, mas dentre outras razões, Pedro deveria fazer isso, né? Posso citar algumas que vêm à minha mente aqui, que talvez nem sejam só essas ou essas, enfim, mas eu acredito que havia sim um propósito para isso, tá? Mas, por exemplo, não era a hora de Pedro. Se Pedro não tivesse negado Jesus aqui, ele teria morrido junto com Jesus. É bem provável que ele teria morrido junto com Jesus. E Pedro foi eleito por Jesus. Pedro propagou a palavra de Jesus tremendamente. Quantas pessoas foram convertidas através de Pedro e o quanto essa negativa dele, inclusive, mexeu no seu coração e contribuiu para essa conversão que a Lucinha comentou e a transformação de Pedro, por exemplo, né? E outra, se havia Jesus dito que ele ia negar, como poderia ele não negar? Então, mas ele não deixou de ser corajoso, o homem corajoso que ele era. Mas dentro das características de Pedro e assim das características que cada um de nós temos, tenho certeza que tem um plano para nós. E tudo que acontece na nossa vida, eu acho que ele tem um propósito e tem um tempo também, sabe? Era tempo de Jesus. Teve um tempo para que Jesus construísse o seu ministério, fizesse os milagres que fez, reunisse os seus discípulos, os apóstolos. Houve o tempo de Jesus para sofrer por nós. Houve o tempo até que ele ressuscitasse. E houve o tempo em que ele voltou para se encontrar com Pedro. Então, dessa mesma forma, meus amados, tem um tempo para tudo. Deus tem o tempo para nós. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Sabe, talvez a gente fique, às vezes a gente fica se cobrando ou aflito, ou ansioso, ou, sabe? Isso é perigoso até, porque isso pode até abalar a nossa fé, inclusive. Porque a gente cria dentro da nossa limitação humana o nosso tempo. Ah, eu gostaria de estar em tal posição, eu gostaria de estar fazendo isso, eu gostaria de estar fazendo aquilo, de estar naquele. Sabe, a gente cria os nossos ideais. E os ideais humanos são imperfeitos. Deus sabe de todas as coisas, pelo que a gente precisa passar, cada um, para que nós atinjamos aquilo que Deus quer para nós. Então, que Deus seja louvado e que a gente permaneça nesse caminho com a paz do Senhor. Inclusive, algo
muito forte, assim, que tocou muito no meu coração, que eu tenho trabalhado para isso, sabe? Deus nunca está atrasado. Jesus nunca correu. Sempre, Deus sempre está no tempo certo. Deus nunca está na correria. Nunca. Sempre está no tempo certo. Eu acho que a gente pode, sabe, refletir um pouco sobre isso. Amém? Obrigado pela paciência. Era isso que eu queria falar. Amém. Muito bem colocado, James, muito bem colocado. Deus age no tempo certo, não chega cedo nem tarde, ele chega na hora certa, que não é a nossa. A gente precisa ter muita paciência, perseverança, ter a consciência de que ele age no tempo certo, é no tempo dele. O tempo dele é que é o correto para nossas vidas. É isso. Amém. Tá? Quer orar, irmão? Ora pro seu pai também, que orou de manhã aí, Amém. de saúde dele. Pai querido, Pai amado. Ó Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor. Louvado seja tu, meu Pai. Senhor, tenho só a agradecer a ti, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque ouve nossas orações, porque atende o clamor do nosso coração, porque nos transforma, porque nos liberta, porque nos protege, Senhor. E é só graças a ti, meu Pai. Graças ao teu amor, Senhor. É a tua graça que estamos vivos hoje, que somos quem somos e que podemos desfrutar, Senhor, da tua misericórdia, do teu amor, da tua graça, da tua paz, do teu infinito amor, Senhor. Jamais podemos amar como a ti, Senhor. E muito obrigado, Pai. Muito obrigado. A gente sabe que jamais poderá corresponder. Nos cabe ser gratos a ti, Senhor. E eu sou grato a ti, Pai, porque ouve nossas orações, que se compadece de nós, porque nos perdoa, Senhor, muito mais do que nós perdoamos. Eu te clamo, Senhor, clamo a ti, Senhor Jesus, que transforme nosso coração, Pai. Transforme nossa mente, a nossa alma, nosso espírito, Pai. Nos limpa, Senhor, e nos aponta para ti, Pai. Afasta, Senhor, de nós todo o mal, Senhor. Não só aquele que nos atinge fisicamente, ou mentalmente, ou espiritualmente, mas aquele mal, Senhor, que nos afasta de ti. Todo pecado, Pai, toda enganação, toda perturbação. Eu peço a ti, Senhor, tem misericórdia de nós. Protege-nos, Senhor, com o teu manto sagrado, sob o teu manto sagrado, Pai, com a tua armadura celestial, Senhor. Protege a nós, Senhor, protege aqueles que amamos, Senhor, os nossos pais, as nossas mães, os nossos irmãos, nossas esposas, nossos filhos e filhas, Senhor, os nossos amigos, os nossos parentes. Protege-nos, Senhor, blinda-nos, Senhor, de todo o mal, Pai. Guia-nos, Senhor, todos os dias. Fala conosco, Pai, através dos nossos corações ou da maneira que quiseres, Pai, mas que possamos ouvir a tua voz, Senhor. Possamos, Senhor, estar atentos à tua palavra, Pai, à tua vontade, Senhor, e que a tua vontade brote em nosso coração. Que para todos sempre, Senhor, teu nome seja louvado por todas as criaturas, para todos sempre, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu clamo a ti, Senhor, novamente, Pai. Eu já te agradeço, Senhor, porque eu sei que já está agindo. Clamo, Senhor, pela cura, Pai, pela restauração da saúde perfeita, Senhor, do meu Pai.
que ele seja totalmente, completamente restaurado, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, porque sei, Pai, e sabemos todos que fazes milagres até hoje, Senhor, porque tu, Pai, é o mesmo Deus, desde o início dos tempos, desde a criação do mundo, Pai. O teu amor é o mesmo. E somos gratos a ti, Pai, gratos a ti, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela abundância em nossas vidas, Senhor, abundância da tua presença. Obrigado, Senhor, por esse maná que fala aos nossos corações, que nos guia, que nos enche, que nos transforma, que nos edifica. Sem ti não somos nada, Pai. Que acima de tudo, Senhor, o teu amor e o amor a ti, Senhor, sobressaia todas as coisas em nossos corações. E jamais, Senhor, para todo sempre nos afastemos de ti. Que as nossas vidas sejam para a tua honra e glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.